Boa tarde. Acho que está todo mundo acordado aí, né? Gente, ouvindo assim parece até alguma coisa, né? Essa fala aí bonita. Eu queria agradecer à organização do evento pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou recém-chegado a Cascavel. Vai fazer 4 meses que eu estou morando aqui. Eu, minha esposa e minha filhinha. E a oportunidade é bem legal de poder falar desse assunto que é tão contemporâneo, né? Que são as influências da mídia digital e do marketing, né? Consequentemente, nessa nova maneira de comprar, de consumir, de comercializar, que a gente tem vivido hoje. Então, é sobre isso que eu vou dedicar o meu tempo aqui para falar com vocês. Primeiramente, a gente precisa entender qual é o conceito de economia digital. O que seria a economia digital? Nós sofremos uma alteração na maneira de comprar, né, na maneira de consumir as coisas. E isso, consequentemente, foi influenciado pela revolução digital que a gente está vivendo aí desde o finalzinho da década de 70, com ápice aí nos anos 2000. Então, a economia digital é todo o comportamento econômico que ocorre através das mídias digitais, né? Então, antigamente a gente consumia, por exemplo, TV e rádio de uma maneira, da maneira analógica. Hoje a gente consome, por exemplo, TV e rádio de maneira digital. Então, isso transforma a maneira como a gente consome esse produto. A gente já consumia esse produto, só que agora a gente consome de uma maneira diferente. Qual é a diferença? É que agora eu consigo interagir mais facilmente, né? Antigamente não era todo mundo que conseguia interagir com um programa de televisão ou com a rádio, né? Era uma coisa assim mais segmentada, não era todo mundo que tinha telefone e tudo mais. E hoje a gente já consegue, até com essas mídias analógicas, ter uma interação maior. Então, a economia digital hoje, ela movimenta trilhões e trilhões de dólares no mundo inteiro. A gente tem exemplos aí de grandes marketplaces como a Amazon, que movimenta aí bilhões de dólares no mundo inteiro. Uma evolução para a gente entender de onde viemos e onde estamos, né? A primeira revolução aconteceu, considerada uma revolução comportamental, aconteceu por volta de 1860 a 1910, que foi aí a segunda etapa da Revolução Industrial, onde você tinha aí um comportamento novo de consumo, e a gestão pública ela foi forçada a se virar e a prover para as pessoas que estavam migrando para essa nova maneira de consumo saúde, educação, saneamento, porque imagina, você sai da manufatura e entra aí no consumo de grande escala. Então, as pessoas começavam a construir vilas ao redor das fábricas, aquela coisa toda, e não tinha saúde, educação, não tinha saneamento para todo mundo, e aí a gestão pública começa a ter o seu primeiro choque e tem que se virar e tem que prover, né? É mais ou menos como funciona ainda em algumas cidades que não são tão inteligentes assim, ou que não usam os recursos de planejamento de maneira inteligente. Então, nessa primeira era, o foco era no produto. A gente precisava apenas suprir as necessidades. Não tinha concorrência, era o produto pelo produto. Eu consumi o produto porque eu precisava do produto e pronto. Qual é a necessidade de eu ter uma caneta? Ela precisa escrever. Hoje você tem uma caneta que ela precisa escrever e na pontinha dela ou em cima precisa ter aquela borrachinha de touch para o seu celular, né? A caneta ela teve uma nova funcionalidade. Então, o produto hoje ele existe e a gente cria uma necessidade nele que torna ele multifuncional. A segunda era foi a era com foco no consumidor. Então, além de suprir o que o consumidor queria, a gente precisava satisfazer e reter aquela pessoa, porque agora eu não sou o único a fornecer aquele tipo de produto ou serviço. Tem mais pessoas ao meu redor fornecendo o mesmo produto e o mesmo serviço. E para que eu retenha a grana daquele cliente, para que eu retenha a pessoa daquele cliente, eu preciso satisfazer ele. Nessa época ainda a informação era analógica, a gente tinha os primeiros movimentos aí na década de 30 da propaganda em massa, né, através de cartazes e tudo mais, a rádio. O objetivo era satisfazer o cliente e aí iniciou-se a ampla concorrência. Na era 3.0,
Estou sendo bem rápido aqui para a gente ficar no foco mais para frente. A era 3.0 é uma era que começa a partir da década de 60, 70, 80, onde nós entendemos que o nosso cliente ele precisa comprar o nosso produto, nós precisamos reter ele, mas ele não é só um cifrão, ele é uma pessoa que tem emoção, que tem sentimento. E aí eu preciso entender isso e começar a agregar valor ao meu produto. Eu preciso entender que essas pessoas, hoje eles começam a ter uma mente diferente a respeito de sustentabilidade, e isso me provoca criar eu que desliguei aqui. Um vínculo afetivo com o cliente. Então, você pode prestar atenção que os comerciais, alguns comerciais aí, até mesmo na década de 2000, tem aquele apelo, né, aquele apelo emocional. Você vê a propaganda da margarina lá, da Qualy, aquela coisa, família, todo mundo acho que lembra a musiquinha, né? É bom saber que alguém te ama de verdade. Aquela musiquinha, aquela coisa que toca o seu coração, isso é para gerar vínculo, para que a pessoa se sinta incluída, defensora daquela marca. E isso não se perdeu, a gente continua com essa onda até hoje na era 4.0. Hoje nós estamos em uma era onde o comportamento é muito semelhante à era 3.0, com foco no ser humano, porém, a diferença é que nós estamos rodeados de tecnologias, superficialmente envolvidos e socialmente influenciáveis. Eu não sei quantos seguidores você tem ou quantos amigos você tem lá no Facebook, mas vamos botar a média aí, 1.000 pessoas em cada rede social. Às vezes são até as mesmas, mas vamos lá, 1.000 pessoas. Quem consegue, de maneira profunda, se socializar com 1.000 pessoas? É impossível, né? Existe uma pesquisa que diz que a gente consegue se socializar profundamente com, no máximo, 10 pessoas. Profundamente, 10 pessoas. Então, nós estamos rodeado de pessoas, só que com relacionamento superficial. Mas esse relacionamento superficial, ele é muito, muito influenciável. Exemplo, a gente tem aí os e as digitais influencers, né? Uma pessoa que mora lá não sei aonde, tem muita brasileira, né, que vira youtuber, mora fora do Brasil e começa a dar dicas de um monte de coisa. E aí as mulheres começam a seguir aquela mulher que dá dica de maquiagem, não sei o quê, e daqui a pouco, eu estou dando exemplo, porque minha esposa segue algumas, e ela quer mostrar os stories, alguma coisa, e ela conta como se a mulher fosse a vizinha ali, da porta do lado. Fosse a melhor amiga dela, a fulana de tal, não sei o quê, falou isso. Quem é essa pessoa? Qual é o seu relacionamento com ela? Ela nem sabe que eu existo, né? Mas eu sei tudo sobre a vida dela e o contato que eu tenho com ela é suficiente para eu consumir o que ela está falando para eu consumir. Olha como que a maneira de consumir já mudou. Antigamente, quando você ia comprar alguma coisa, o que te influenciava em consumir aquilo ali? Talvez o seu pai, ou um amigo, ou um irmão, ou um cônjuge falava assim, olha, esse produto é bom, vale a pena consumir. Hoje, quando você vai consumir um produto, nessa era 4.0, você ouve relato de uma pessoa que você nunca viu na vida, mas ela deu 5 estrelas para aquele produto. Isso é suficiente para que você compre. Então, estamos superficialmente envolvidos, mas muito influenciáveis. A gente nunca se tornou tão influenciável como nessa época 4.0 que a gente está hoje. Essa é uma pesquisa de julho do ano passado, julho de 2017. Ano passado, nós éramos 3,5 bilhões de pessoas conectadas na internet. Em 1900, nós éramos 1,6 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Em 1900. Agora, em 2017, esse dado de 2017, 3,5 bilhões de pessoas estão conectadas no mundo. A expectativa é que o mundo já está chegando em 8 bilhões de pessoas, né? Então, é muita gente conectada. É muita gente influenciando um ao outro. E a grande marca disso é que o que transformou em muito isso é que essa proximidade, essa influência, que a conectividade, que a internet trouxe, porque a gente tem dispositivos, mas a alma do dispositivo é a internet. Se você está sem internet, aquele dispositivo meio que
não te serve para muita coisa, né? Mas a internet, a alma do dispositivo, aquilo que conecta a gente, ela mudou a maneira de você consumir. O que era exclusivo, agora ele se tornou inclusivo. As redes sociais, elas quebraram os muros que existiam da exclusividade. Eu me lembro que na década de 90, eu nasci em 89, então na década de 90 eu era criança e eu tinha meus pais escolheram para ser meu padrinho, minha madrinha, os tios mais ricos, né? Aí, meus primos viajavam para caramba, então quando eles traziam alguma coisa de fora do Brasil, uma camiseta, um chaveiro, você tirava onda na escola, falava, isso daqui veio dos Estados Unidos e não sei o quê. Hoje, se você fala, esse meu celular eu comprei lá, sei lá, daí eu compro também, eu entro no site, peço. Então, o que era exclusivo, hoje virou inclusivo, todo mundo tem acesso. Falaram agora há pouco na Yeti, né? Falando sobre mobilidade, a Uber surgiu primeiro fora, né? Veio para o Brasil um tempinho depois. Mas existem lugares ainda no Brasil que não tem Uber. Eu sou do Espírito Santo, sou de Minas, mas morei muito tempo no Espírito Santo. Lá, por exemplo, só na capital e na região metropolitana que tem Uber. Aí o que as cidades mais do interior fizeram? Criaram um aplicativo chamado ES Driver. Pronto, agora eles não têm Uber, mas eles têm ES Driver. Como que eles conseguiram fazer isso? Aquilo que era exclusivo tornou inclusivo. A mídia, a internet, ela quebrou a barreira. Então, se eu não tenho, eu copio e faço igual, né? Eu melhoro, ou eu faço no mínimo igual. Então, é nesse sentido que a maneira de consumo se tornou inclusiva e não exclusiva. Uma outra maneira, um outro comportamento que mudou foi do individual para o social. Foi o que eu falei a respeito das avaliações na hora de compra. A sabedoria agora está na multidões de conselho. Você vai deixar de comprar um produto. Veja bem, há um tempo atrás você olharia preço. O que for onde tiver mais barato, você compra. Hoje também, né? Porque dinheiro não dá em árvore. Porém, se você entra no marketplace e um celular está lá, ou sei lá, qualquer outro item está lá por R$400 e o preço normal dele é 900. Se você vê que nesse marketplace, nesse preço top que está, a avaliação for ruim, os comentários forem péssimos, você não vai pagar R$400. Você vai preferir esperar mais um pouco ou comprar pelo preço normal. Como é que é uma pessoa ou várias outras pessoas que você nunca viu na vida estão dizendo para você não pagar R$400 numa coisa que vale 900? Você nunca viu ela na vida. Porque há uma sabedoria nessa multidão de pessoas. No mínimo, são pessoas que se deram mal comprando com aquela pessoa. Então, ela te fornece a oportunidade de você aprender com os erros dela. Então, a maneira de consumir agora também é social, não é mais individual. E as cidades inteligentes precisam enxergar isso. A gestão pública precisa enxergar isso, porque hoje mais cedo foi falado na mesa que por mais que a caneta, a decisão venha do líder, né, do executivo, no caso do prefeito, no município, por mais que é ele que toma a decisão final, ele precisa incluir a sociedade na discussão e nas decisões, porque aquilo que ele está canetando, aquilo que ele está assinando, aquele serviço que ele está prestando é para a sociedade. Isso ficou muito bom, ficou muito fácil vender. Porque o que você faz? Você joga para o mercado. O que você quer consumir? Eu quero consumir isso. Você vai lá e fabrica, você vai lá e produz, você vai lá e presta o serviço da maneira que as pessoas querem consumir. Também mudou o quê? Do vertical para a horizontal. A gente falou isso, várias pessoas já falaram isso aqui. Agora a inovação vem por meio da colaboração. Eu colaboro para que o produto e o serviço seja melhorado. Ninguém imaginava, as grandes redes de hotéis e os grupos de taxistas, ninguém imaginava que o Uber e a Airbnb viriam e revolucionariam o mercado. São pessoas autônomas que prestam serviços a um preço muito baixo e relativo, né, ao que você paga no hotel ou até mesmo que você paga no táxi, como já foi dito aqui, mas que tem a sua essência e o seu funcionamento na colaboração. Com quem? Com o próprio consumidor. Então, isso é
revolucionário. As coisas agora, a maneira de consumir, ela acontece de maneira horizontal. Eu preciso incluir o meu consumidor, ele precisa co-criar comigo para que haja uma competição e não competição, uma competição cooperativa, né? Colaborada. Mas o que mudou? A interação online e a interação offline. Eu preciso coexistir e fornecer experiências superiores ao consumidor. Eu cheguei em Cascavel, igual eu disse há pouco tempo, e quando eu vim abrir a minha empresa aqui em Cascavel, de prestação de serviço, no Espírito Santo eu dei entrada nela em maio de um ano, acho que foi maio de 2013. Eu só consegui o alvará e toda a documentação para que eu prestasse serviço em julho de 2014. Então foram 14 meses aí esperando e eu atuando na clandestinidade, que eu precisava pagar as contas, né? Então eu não conseguia emitir nota fiscal, então eu tinha um número de clientes muito limitado, esperando a prefeitura me liberar o alvará, me liberar o acesso à nota fiscal eletrônica, aquela coisa toda. Quando eu cheguei aqui em Cascavel e quando eu acertei com a empresa que me contratou, eu falei, olha, pode ser que a gente trabalhe um tempo sem nota e tal, porque até eu abri o negócio a empresa na prefeitura, não sei o que, eu precisava estar aqui. Quando eu chego aqui, eu levei 2 meses, e não é o tempo normal, né? O tempo normal aqui, se eu não me engano, dá no máximo um mês, dependendo da empresa, em 48 horas. Eu falei, gente, até que enfim alguém está usando a tecnologia que está aí de graça, à disposição, né? Para você trazer alguma coisa útil. Então, você consegue abrir uma empresa, alguém falou aí, eu já não me lembro mais, que acho que foi hoje cedo, que na Estônia parece que abre a empresa em 24 horas ou 48 horas, não sei. Cara, isso é muito fácil, isso é muito simples. A tecnologia ela precisa existir para diminuir a burocratização e não para burocratizar. É óbvio que o que aumenta o nível de burocratização é o nível de desonestidade. Então, quanto mais desonesto, quanto mais malandragem acontece no sistema, mais burocrático ele vai ficar. Mas a internet ela tem possibilidade, as mídias têm possibilidade de desburocratizar e tornar isso seguro ao mesmo tempo. Então, o offline, gente, nunca vai acabar. Sempre vai existir o offline. Mas agora ele precisa coexistir com o online. O que deu de gente na Black Friday, entrando nas Casas Bahia, entrando na Ponto Frio e vendo o produto, pegando o produto e comprando pelo celular ou pelo aplicativo, que era mais barato, não foi pouca gente que fez isso. Porque eu fui no offline, vi o produto, peguei, não, bacana, é isso mesmo que eu quero. Vou lá na internet, compro com desconto, parcelo não sei quantas vezes, frete grátis, não enfrento fila, mas eu precisava ver. Aí fui lá na loja rapidinho, vi e pronto. Isso acontece muito, né? Tem pessoas de dentro, pessoas que estão lá no offline comprando online, né? Então essa interação vai ter que existir. Cascavel, até onde eu tenho podido andar e ver, é uma cidade que eu vejo que está no caminho. Eu venho de Vitória, né, a capital do Espírito Santo, e chego em Cascavel, uma região do interior do estado, e eu vejo o quanto é uma cidade evoluída se eu comparar a capital do estado onde eu morava. Então, assim, fora que aqui não tem, bom, pelo menos eu não vi ainda, eu posso andar tranquilo com o celular na rua, então são outras vantagens que aqui também tem. Então, mas é uma cidade que está no caminho da construção de um pensamento inteligente, de usar a tecnologia que você tem à disposição para fazer com que a sociedade tenha qualidade de vida. Como foi dito, o fato é, o fim não é a tecnologia. A tecnologia não pode ser o fim. Para que eu preciso melhorar a interação online e offline? Para que haja qualidade de vida da sociedade, ou do consumidor, ou do cliente, por aí vai. O que mudou também? Existem agora os influentes digitais, e que em sua maioria são jovens, mulheres, netizens, ou internautas, né? A maioria dos influentes digitais são jovens. As mulheres, 60% das mulheres, elas interagem virtualmente. Os homens estão 5% atrás disso. Então, você vê um movimento muito maior de mulheres influenciadoras na internet do que homens. E esses netizens, né, que pode ser grossamente traduzido para internauta, são aquelas pessoas que movimentam o mercado digital. São aquelas pessoas que
produzem conteúdo, que compram, são aquelas pessoas que vão lá e odeiam, são os haters, são os trolls, que tem esses nomes lá no mundo digital, né? O hater é aquela pessoa que odeia a marca, odeia o produto, odeia a pessoa de maneira profunda, que o objetivo da vida dela é difamar aquela marca, aquela pessoa, aquele produto. Os trolls são aquelas pessoas que, quando vai fazer um comentário, ele comenta mal porque ele não sabe usar o produto. O produto é bom, funciona, mas esse negócio não funciona. Quanta é uma bosta. Ele vai lá e comenta. Mas é porque estava sem pilha ou sem bateria. Então, esses são os trolls. Eles acabam te influenciando, mas de maneira ruim, porque eles não souberam usar o produto, vão lá e dão opinião de qualquer maneira, né? Então, esses influentes, esse é o perfil das pessoas que influenciam. Daqui a um tempo, eventos como esse ou qualquer outro tipo de evento, vocês vão reparar que quem vai estar à frente são pessoas jovens. Hoje, a maioria dos CEOs são pessoas jovens. Eu não estou dizendo que quem não é jovem não tem capacidade, mas é porque o perfil está mudando. Antigamente, você não imaginava um cara de 20 e poucos anos sendo presidente ou vice-presidente de uma grande corporação. Hoje, isso é muito normal, isso é muito comum. Hoje, quem tem aí acima de 60, 50 e poucos anos, tem dificuldade de entrar no mercado e competir com essas pessoas jovens, porque os caras vêm cheios de ideia, os caras não têm hora para dormir, eles, via de regra, não têm família, colocam em primeiro lugar, em prioridade, o trabalho. Então, esse movimento ele tem acontecido de uma maneira bem clara. As mulheres, elas têm tomado essa posição também de influenciadoras justamente pela maneira que elas consomem. A mulher, ela busca opinião, a mulher, ela verifica, a mulher, ela pergunta, ela questiona, só para depois consumir. O homem, geralmente, ele consome. Ele vai lá, vê o produto e consome. Isso também está mudando. Agora, o homem está mais questionador, ele está começando a comparar uma coisa a outra. Então, esses três tipos de influenciadores aí têm influenciado toda a economia e todo o mercado de consumo, o mercado digital. E uma gestão pública esperta, inteligente, vai olhar para essa galera e vai fazer assim, olha, eu preciso de vocês para cooperar aqui comigo, para que a sua cidade, se transforme em algo melhor para vocês e para nós. Advogados da marca, é a última coisa que marca aí, que mudou. As pessoas se tornam os advogados daquilo que ela defende. Então, vamos usar um exemplo atual, né? O Bolsonaro, ele ganhou as eleições e o cara, ele pode falar o que ele quiser, ele nem precisa se defender. Tem um monte de gente que vai para a rede social e defende o cara. Da mesma maneira, tem um monte de gente que avalia ele negativamente, que acaba com... Isso vai ter sempre de todos os lados. Mas quando você consegue se comunicar com essa influência e trabalhar no mundo digital, se você cometer algum deslize, o seu esforço para se justificar não vai nem ser tão grande, porque aquela galera que te segue, os seus advogados, eles vão entrar em sua defesa. Então, engajar com essas pessoas, criar um engajamento com quem te segue, ou criar um engajamento com quem consome o seu produto, isso é importantíssimo. Também na gestão pública. A prefeitura, se ela cria um engajamento com a sociedade, se ela traz para a sociedade abertura de comunicação, se ela traz para a sociedade a abertura de cooperação na criação dos projetos e tudo mais, se alguma coisa der errado, a gestão pública não estava sozinha. A galera, a população estava junto e a população vai levantar e vai defender. Também vai levantar e vai acusar algumas outras pessoas, mas em sua maioria você vai ter alguém que te defenda. Isso vai facilitar e muito. Então, finalizando, nessa economia digital das cidades inteligentes, a tecnologia não é o fim, ela é só uma ferramenta para promover a qualidade de vida. E como foi dito várias vezes, é preciso usar a inteligência, a sustentabilidade e a humanidade. A inteligência para usar os recursos tecnológicos para tornar os serviços mais eficientes. Chega de fila, né? Eu estava na Rádio Capital FM, acho que antes de ontem, e o David, né, que apresenta o programa lá, o Nacional News, ele estava dizendo que o Hemocentro de Cascavel agora vai ter marcação
pela internet, você não precisa enfrentar fila mais. Mas não parece uma coisa óbvia, né? Existe sistema, existe internet, para que eu tenho que ir para o posto de saúde, já que eu uso o sistema público, marcar consulta tantas horas da manhã? Aqui isso já mudou, né? Eu uso o sistema público aqui em Cascavel e para mim é top se comparado lá onde eu morava. Então, assim, mas existe maneira de melhorar mais ainda. Agendamento de consulta pela internet, gente, é uma coisa óbvia. Sustentabilidade, uso responsável do espaço, do tempo, da tecnologia, dos materiais e do dinheiro. A sustentabilidade ela não está ligada apenas ao meio ambiente. A sustentabilidade também está ligada ao uso do dinheiro, para que aquele uso seja consciente e eficaz. E humano, tornar humano e de qualidade todos os serviços que estão à disposição da sociedade, que também é uma coisa óbvia. Se eu tenho saúde para ser humano, educação para ser humano, segurança para ser humano, como eu não vou tratar essa pessoa como ser humano? Eu fui professor no Espírito Santo de ética para alunos de enfermagem e eu falava com eles assim, enfermagem humanizada. Gente, que coisa, parece ser redundante. Como assim enfermagem humanizada? Como é que era se não for humanizada? Então, esse movimento de inteligência, sustentabilidade e humanização, ele precisa acontecer e são características marcantes dessa nova economia digital. Não dá para você fazer negócios nessa economia digital sem que sem que os olhos estejam voltados para as tecnologias, para a sustentabilidade e para o humano. Por isso que eu falei lá naquele slide, quando fala do 3.0, o ser humano ainda vai continuar por um bom tempo. Eu acho que para o resto dos nossos dias aqui nessa Terra, o ser humano ele vai continuar sendo o foco. A tecnologia ela vai precisar ser usada cada vez mais como meio, mas o foco tem que continuar sendo o ser humano. E aí são os meus contatos, minha rede social. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço para vocês.